nova, o clima é sensação. Tomar água de coco, sentir a brisa do mar. Jogar futevôlei com os amigos, festejar. Andar de skate, patins, sorrir e namorar. No verão da TV Nova a gente vai se encontrar. Na TV Nova é verão, curtir o sol, o céu e o mar. É verão, TV Nova é Pernambuco no ar. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Na TV Nova é verão. TV Nova. Não desperdice o momento presente. Ele pode reparar o passado e construir o futuro. Boa noite para você que está conosco aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo. Fala Povo. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. Como é bom estar com vocês aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando um programa Fala Povo com um tema sensacional para você. Quero mandar um abraço para você, dona de casa, que está acompanhando o programa Fala Povo. Para você, meu amigo trabalhador, você estudante, para você que acompanha o programa Fala Povo no Recife e região metropolitana. É você que acompanha o programa Fala Povo no estado de Pernambuco. O tema de hoje vai interessar você, principalmente você homem, viu? O assunto interessa você. Fantástico o assunto. Nós vamos falar sobre disfunção erétil. O que é, o que provoca, o que pode melhorar, como se comportar, enfim, vamos falar sobre daquela brochada que o pessoal fala, né? Quando o homem começa a brochar. O que é isso? A gente trouxe um especialista no assunto. Eu trouxe um médico cardiologista, nós vamos bater um papo, quem vai tirar nossas dúvidas na noite de hoje é o Dr. Bruno Coutinho, cardiologista. Dr. Bruno, é uma honra. Mais uma vez, grande satisfação contar com a sua presença aqui no programa Fala Povo. Obrigado, prazer é todo meu, boa noite. É um tema, não sou especialista na disfunção, mas acaba que eu tenho a obrigação de conhecer o tema, porque até na vida social eu estou aqui no... Doutor Bruno, vem cá, porque posso tomar aquele remedinho, azulinho e tal. Então, e as medicações que eu prescrevo, a própria doença, o grande medo de quem usa uma medicação para hipotensão sexual é o coração. O coração. A pessoa não quer morrer, né? Ele quer se divertir, mas também quer que pode me matar. Então, acaba que eu sou muito consultado pela disfunção, não por ser especialista em disfunção, mas pelo... No caso seria o urologista, né? O urologista normalmente é o especialista. É o especialista, mas o senhor passa pela situação porque é cardiologista. Antes de tudo a gente é médico, né? Isso. E além de cardiologista, eu fiz a formação de clínica médica. Então a gente tem um conhecimento mais amplo, generalista. E eu acho que é fundamental abordar sempre o paciente sobre esse tema. Por quê? Primeiro, o homem já é um ser mais recluso em assumir a doença, né? Homem é como se fosse, acho, da natureza, ele não quer se mostrar fraco. Então, quando é machista, e aí é do pensamento machista, é da própria sociedade da gente, né? O homem é o provedor, é o trabalhador, é ele que tem que estar ali forte, sempre presente, então o homem não pode falhar. Mas a gente sabe que acontece, acho que aqueles eu nunca falhei, deve estar mentindo. Então vai ter momentos ali que você vai ter dificuldade. Então, basta você estar passando, por exemplo, um problema financeiro. Muita gente passou durante agora a pandemia, perdeu emprego, tudo, dificuldade de pagar a conta, preocupado com o trabalho, preocupado com a própria saúde. E aí, naquela hora H, se você não tiver pensando com a cabeça voltada para o momento lá, né, da relação, você pode falhar. E aí, falhando, gera uma preocupação, gera uma ansiedade, gera uma angústia, gera uma tristeza. Poxa, e agora? Mais esse problema na minha vida. Isso. E aí, tem o caminho mais rápido, que vai conversar com um amigo, automedicação. Isso. E às vezes corre o risco. Aí lá na frente, agora que eu estou com um médico aqui, que é meu amigo, deixa eu procurar saber se pode. Era isso que eu ia perguntar, porque a disfunção erétil, além desse problema que o senhor falou, né, que você deve estar tranquilo, bem e tal, isso independe da idade, você dá aquela brochadinha, digamos assim. Isso. Independe da idade.
mas o homem ele vai chegar numa idade que isso faz parte. Mais frequente, isso. Vai ser que faz parte dele porque está envelhecendo. Tem um dado até do estudo americano que homens entre 40 e 70 anos, em torno de 52% da população americana, tinha algum grau de disfunção erétil. Então, 52% é metade dos homens, né? É muito. Aqui no Brasil fizeram um estudo similar, um pouquinho mais novo, foi em torno de 46%, é próximo ali. Metade dos homens vão ter disfunção a partir dos 40 anos, né? Entre 40 e 70 anos. Então, é uma população considerável e que, se você for observar, poucos relatam, poucos assumem, poucos procuram cuidado, né? Assistência. Então, basicamente, para você ter um funcionamento normal durante uma relação sexual, você tem que primeiro ter o estímulo, né? Você tá do nada aqui, né? Agora eu vou funcionar. Não é assim, você tem que ter o pensamento, a companheira, tá naquele momento presente. Se você está ali com a companheira e tudo, está preocupado, tem um outro dado estatístico, a maioria das falhas acontece quando está pulando a cerca. Por quê? A tensão é muito grande. A tensão o é medo grande, de ser flagrado. o medo de ser flagrado, tem a questão da consciência. Eita, mas rapaz, será que eu devia estar fazendo? Entendi. Então, o cara não está relaxado, né? Falha mais. E aí é quando vai fazer fora, procura medicação para não poder pagar mal, né? Doutor Bruno, é exatamente sobre isso, a medicação. Por isso que eu trouxe o cardiologista para cá. É a tal da medicação, porque dizem que o azulzinho acelera o coração, diz que o azulzinho pode deixar, na hora H, matar você quando você tiver... Enfim, eu já fui fazer o repórter policial, fazer matérias em motéis, em que o cabo morreu ali dentro. Disseram, olha, encontraram o azulzinho no bolso dele. Aí eu digo, vixe, Nossa Senhora, matou o cara. O azulzinho provoca isso no coração mesmo? Mata a pessoa? Então, vamos explicar tudo. Vamos explicar para tirar, para você quando tomar um azulzinho. Onde é o perigo, onde é que mora a questão. Pode matar? Pode, mas é uma droga bem segura e já para adiantar o pessoal não ficar muito ansioso. Né? Então... Mas vamos lá. Então, voltando ao mecanismo lá do funcionamento. Então, primeiro está lá emocionalmente, né, bem, para poder ter o funcionamento, para ter a parte cognitiva de ativação da ereção. Depois, todo o sistema nervoso também tem que estar bem. Então, tem paciente, por exemplo, sofreu trauma, caiu de moto, teve um trauma de coluna. Então, a parte de inervação ali tem uma dificuldade. Então, possa ser que não funcione por conta de uma questão neurológica. Ou um trauma no pênis, alguma cirurgia, fez uma cirurgia de próstata por um câncer, tirou ali boa parte do conteúdo de nervos, tudo da região. Então, pode ser que não funcione por questão nervosa. Então, a parte neurológica tem que estar bem. E a outra parte, que aí é onde mora a minha especialidade, que é a cardiovascular. Isso. Uma das principais doenças que levam à hipotensão sexual é a doença cardiovascular. Por quê? O mecanismo de ereção são vasos. Né? O corpo cavernoso lá do pênis é basicamente uma estrutura cheia de vasos que ele precisa relaxar para poder encher de sangue, para poder ter aquele mecanismo de ereção. Então, o pênis só fica ereto porque ele está cheio de sangue. Isso. E tem todo esse mecanismo. E quem mandou o sangue para lá foi o coração. Isso, o coração que manda. Então, tem todo o mecanismo de funcionamento do vaso, que é o endotélio, que é a camada que recobre todos os vasos. A artéria que vai para o cérebro, para o coração, para todo o corpo, tem um endotélio, com essa camadinha, que libera o óxido nítrico, que é responsável por essa vasodilatação. E aí, esse mecanismo neurológico e vascular, que em sintonia, vão fazer o mecanismo de acordo com o estímulo, libera lá o reflexo, enche o pênis de sangue para fazer a ereção. No problema vascular, aí onde entra a medicação, ela é um vasodilatador. Então, ela vai agir exatamente nesse vaso do pênis para relaxar aquela musculatura dos vasos, para poder o sangue chegar ali e ficar ereto. Dá para você fazer isso, vamos ver, sem um estímulo tão intenso psicológico, ele ajuda, porque vai facilitar o acesso. Mas, por exemplo, um paciente que não tem a sensibilidade peniana ou um mecanismo neurológico, vai tomar medicação e talvez a ereção não funcione. Uhum. Aí fica tomando mais medicação e tudo mais. Então, tem que ter todo o sistema funcionando. E aí é onde é fundamental o diagnóstico. Procurar um urologista, o próprio clínico, para saber por que é que eu estou falhando. Se é só uma coisa momentânea ali do estresse, é causa psicogênica, beleza, vamos tratar a parte mental que vai funcionar. Às vezes é a relação com a parceira que não está boa, então você tem que também trabalhar a sua relação. É o estresse do dia a dia, então é doença neurológica,
é medicação que toma, então remédio de ansiedade, remédio para depressão, remédio para pressão alta, são medicações que podem interferir no mecanismo de vasodilatação e da ereção em si. E algumas medicações não só do sistema de ereção, como da libido. Então tem mulheres também que estão ali, não tem interesse pelo marido. Pode ser, por exemplo, quem tem a depressão e a ansiedade faz com que a pessoa tenha esse sentimento de não querer. E a medicação, às vezes, que trata a depressão e a ansiedade, também pode interferir no mecanismo de libido. Tanto mulher quanto em homem. Às vezes a minha mulher não me procura. Às vezes a mulher está doente. Então ela também precisa de ajuda. Então o homem tem que ter também sensibilidade de por que ela está assim. O conversar é muito importante. Conversar. Então o relacionamento não pode ser só chegar ali. Né, só eu, né? Nosso diferencial em relação aos outros animais é que nós somos conscientes. Então a gente pensa. Né? Então, a gente tem que ter ali todo o respeito a outra pessoa e tudo mais. Isso. E a atenção. Para simplesmente, eu falei por sua culpa, começa aquela discussão, então, o que era para ser uma coisa prazerosa virou uma DR, né? Você está falando que você está com o outro, aí começa aquela confusão. Então, o diálogo é fundamental. Né? E aí, o risco da medicação, como ela faz essa vasodilatação, ela não age só lá, no pênis. Ela tem reação no corpo todo. Ela chega a baixar a pressão da pessoa. Então, em torno de 4 milímetros de mercúrio da pressão máxima, né, que é a sistólica, que a gente chama. Então, 14/8, então a pessoa está em torno de 14, se tomar uma medicação pode baixar ali para até 10. Né? E aí tem gente que já tem uma pressão mais baixa, pode numa hora dessa ter o que a gente chama de hipotensão. Baixar a pressão e passar mal, por conta da medicação. Além disso, se você toma outras medicações, tem uma que é contraindicação absoluta, que são os nitratos. Dentro dessa classe a gente vai ter o Isordil, o Sustrato, o Monocordil, são nomes comerciais, mas que são bem populares e acho que é importante. Para que isso? São medicações para pressão alta, eles servem, e para quem tem angina. Então, eles têm a mesma ação de vasodilatação. Quando você junta um nitrato desse, né, que é a classe dos nitratos, com uma medicação que a gente chama de inibidor da 5-fosfodiesterase, que são esses sildenafil, tadalafila. O sildenafil que são as medicações... Que é o estimulante, né? O estimulante sexual. Ele também nessa ação vasodilatadora. Então, quando você junta um com o outro, o efeito pode ser mortal. Então, a pressão baixa ali, que para voltar é difícil. Tem que esperar o efeito de medicação resolver. Quer dizer que se eu tomar, vou morrer? Não necessariamente. Mas se a pessoa tiver uma sensibilidade maior, a chance é muito grande. Então, é contraindicação absoluta. Vai passar a medicação, tem que orientar o paciente. E a idade? Não toma. Tem pessoas que não há necessidade de tomar, mas tomam que é para desenvolver mais ainda, para ser o garanhão. Esse é outro problema, né? Que é o que a gente chama de uso esportivo, o recreativo da medicação. Então, existe um risco. A pessoa toma baseada na questão do... Vamos dizer, aquilo de querer mostrar serviço, né? Eu sou melhor, a minha companheira, eu faço tantas vezes. Então, homem em conversa entre homens tem muito disso, né? Então, vamos fazer o seguinte, estão me pedindo para eu ir para o intervalo. A gente vai para o intervalo, quando a gente voltar, aí a gente continua com esse... Vamos falar do recreativo. Do recreativo, tá bom? Tá, joia. Estou conversando aqui com o Dr. Bruno Coutinho, cardiologista. Nós estamos abordando o tema da disfunção erétil e os problemas do coração. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já, já! Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde, aqui na Nova Nordeste, a nossa Tarde Legal. Aqui você curte as melhores e maiores atrações da nossa cena musical. Também recorda com o Túnel do Tempo. E tem sempre para você curtir um clipe legal. É de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Se ligue nessa nossa tarde. Apoio Produtos de Limpeza Igual. O Blocalhau. Oi, meu velho. Vamos pro Blocalhau com Getúlio Cavalcante, Nádia Maia, Maestro Forró e outros grandes artistas. É no Buffet de Branco, no Recife Antigo, ao meio-dia da quarta-feira de cinzas, que deixou de ser ingrata. Maestro Bozó e Maestro Carlos Rodrigues comandam uma festa no salão climatizado e pelas ruas do Recife Antigo. Adquira já sua camisa do Blocalhau e venha curtir conosco. Informações ligue 98414-3001. Educar é um ato de amor.
É isso que a LBV ensina para meus filhos, ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Me sinto muito feliz de saber que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, estão sendo bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. Chegou o produto que vai mudar a história da construção civil. Vergalhão reforçado de fibra de vidro, Verga Fibra GG da E-Plast. Tecnologia internacional com produção nacional. 4 vezes mais resistente que o aço. Não oxida. Maior durabilidade que o aço. 8 vezes mais leve que o aço. Entregamos nas medidas solicitadas. Fácil de transportar e armazenar. Menor desperdício fornecido em bobinas de 50, 100 e 200 metros linear. Mais barato. Os clarins voltam a tocar. E a TV Nova bota a troça na rua para levar o melhor da festa para todo lugar. O som que vai agitar a folia. As dicas, cobertura das prévias, dos bailes, dos blocos. E no período de Momo, a gente canta de galo no maior bloco do mundo. Logo cedinho no sobe e desce nas ladeiras de Olinda. E de noite vai pro Recife Antigo curtir o maior e melhor carnaval do mundo. TV Nova é carnaval no ar. Carnaval da Nova. Apoio Albany. O cuidado perfeito para você e sua família. Minuano resolve. A solução completa para a casa toda. TV Nova. De volta com o programa Fala Povo. Na noite de hoje eu estou conversando com o médico cardiologista, o Dr. Bruno Coutinho. Nós estamos falando sobre a respeito da disfunção erétil, não é? E os problemas do coração. Doutor Bruno, a gente foi para o intervalo e o senhor estava explicando aí a questão daquela pessoa que toma o estimulante sexual, o azulzinho, digamos assim, para uma questão de recreativo, porque ele não precisa, porque está jovem, é novo, mas mesmo assim ele toma ainda para ser o bambambam. É, isso aí. Então a sociedade da gente hoje é cada vez mais imediatista, né? Você quer, por exemplo, na minha época a gente assistia televisão, esperava o comercial, o filme, lançamento, você não tem dinheiro para ir ver no cinema, ia esperar passar na televisão, ou não é, tarde da noite ficava lá esperando o horário do filme. Hoje você bota ali nos aplicativos, vê na hora, alguém no celular vai assistir o filme. Vai. Então, cada vez você quer informação naquela hora. Velocidade enorme, né? E aí é a mesma coisa, você quer que o seu desempenho também funcione rápido. E aí, esse esquema recreativo, você acaba virando vamos dizer, uma vítima da medicação. Situação, Você usa a medicação para poder funcionar e a partir de um tempo você só funciona... Se tiver medicação. Se tiver medicação. Não por uma questão de dependência química. Por exemplo, alguns benzodiazepínicos, o próprio cigarro provoca. Se você tirar, você vai ter crise de abstinência. A medicação é bem segura, não dá esse tipo de reação. Mas a dependência psicológica, na sua cabeça... Só vai se eu tomar. Só funciona para isso. Então você viu uma mulher lá, teve a intenção de ter uma relação, ou a mulher, ou homem, dependendo do gosto sexual da pessoa, mas quer ter uma relação com ereção. E aí, eita, estou sem meu medicamento, será que eu vou funcionar? É uma aí começa a ficar emotiva, tão né? ansioso que acaba não funcionando. Por causa da cabeça. E aí fica a necessidade de sempre estar aquela usando dependência medicação. dele Isso. Mais cedo, né? Mais cedo. E aí, às vezes, isso é uma necessidade fisiopatológica do negócio. Não vai ser uma coisa danosa, mas se ao longo do tempo você não tiver um tratamento, não se desvincular disso, vai ficar aquela dependência. Só funciona se tomar medicação. E aí isso é custo, é um risco de efeito colateral, então coisas que são relativamente desnecessárias. Agora, doutor Bruno,
uma pessoa, né, para tomar o estimulante sexual, é bom que ele procure um cardiologista, não é bom antes de tomar? Não, o próprio urologista, o médico, o bom médico, né, para identificar o fator de risco. Porque, por exemplo, uma das principais causas é doenças cardiovasculares, que a gente falou. Isso. Então, uma pessoa que tem diabetes, colesterol alto, pressão alta, pressão está descompensada, não é recomendado fazer uso da medicação, porque pode ter efeitos colaterais e até porque essas doenças são as que causam a doença desse chamado endotélio, que a gente comentou logo cedo, que vai fazendo lesões nos vasos e vão formando as placas de gordura, que a população chama. Então, o vaso, que era para ter um lumenzinho aqui bem redondinho, começa a fazer umas camadas de gordura e vai fechando. Vai fechando. Esse mesmo mecanismo da doença, que é para angina, que vai fazer o paciente ter um esforço, uma dor no coração, que se fechar 100% ele tem um infarto, é o mesmo mecanismo, a mesma doença que vai dar como manifestação a disfunção erétil. Então, a pessoa, às vezes, está só preocupada lá com a relação do funcionamento do ato sexual, mas ele tem uma doença coronariana, às vezes já tem uma dor no peito, não valoriza, está só valorizando a manifestação da doença genital. E aí faz os usos da medicação e na hora da relação sexual acaba sendo esforço físico. Então a pessoa não tem o hábito de fazer um esforço, não faz atividade física, não faz um cuidado médico, está lá, diabetes compensado, colesterol, hipertensão, ele tem um risco maior de ter um infarto, uma angina ou até um derrame. E isso pode acontecer durante um esforço físico, como por exemplo o ato sexual. O ato sexual é um esforço físico. Poderia acontecer ele jogando bola, né? Isso. Correndo, fazendo, poderia ter um problema no coração. Poderia acontecer. E aí, uma das questões assim, que o pessoal pesquisa em relação à medicação é como ela baixa a pressão e distribui, ela vasodilata o corpo todo, ela poderia fazer o chamado roubo de fluxo. O sangue que estaria indo para aquele vaso que já está um pouco obstruído, iria para o outro lado e diminuiria a perfusão naquela área do coração. E aí poderia facilitar, acelerar o processo de infarto naquele momento. Então, seria a transposição, né? Isso. Você abriu ali uma torneira que está aberta aqui melhor e a outra também entupida. Então, ela vai seguir para lá e vai diminuir o fluxo. E aqui precisava de alimentação também, né? Isso, porque na hora que você está ali no ar sexual, você vai aumentar a frequência cardíaca, o esforço e tudo. Você até comentou no comecinho em relação ao coração acelerar, dos efeitos colaterais da medicação. Isso. Porque normalmente ele acelera. Além do esforço, né, na hora da relação, como ele é um vasodilatador, que é a pressão baixa, para a gente manter a perfusão sanguínea, chegar sangue do cérebro da mesma maneira, na perna, no coração, na respiração, tudo, o coração acelera para que ele tenha essa circulação mais rápida, já que o mecanismo de vasoconstrição, que ajuda a pressão a subir, está relaxado ali por conta da medicação. E aí, dos efeitos colaterais dela, o principal, por exemplo, o rosto vermelho, queimou no rosto, calor, é justamente por conta da vasodilatação dos vasos. Pode dar desconforto gástrico. Então, se você tem a possibilidade de gastrite, tudo é bom investigar antes de usar a medicação, porque pode piorar essa dor, pode dar alterações gastrointestinais também. Dor de cabeça também é bem relatado. Tomou medicação, tem uma dor forte de cabeça, aí vai ficar ansioso, tudo. Então, por isso que sempre é recomendado, né, a gente iniciar a medicação na menor dose possível e ir acompanhando a resposta do paciente. Né? Respondeu bem, funcionou, teve efeito colateral, não teve, e fazer esse ajuste de preferência com o médico. Né? Agora, exatamente, isso quer dizer, antes de você se automedicar, procure um profissional da área de saúde, porque é mais tranquilo. Para pegar uma orientação e fazer, às vezes, nem a medicação precisa, às vezes uma conversa, uma orientação, vai ajudar, né? Um outro problema muito frequente que a gente vê, principalmente jovem, com início de atividade sexual, ejaculação precoce e tudo isso tem muito a ver com o mecanismo da ansiedade, daquilo ali, de não conhecer. Então, da mesma forma que ele pode ter a ejaculação precoce, ele pode ter a disfunção erétil, que, resumindo, antigamente o pessoal chamava impotência sexual, né? Mas é uma frase meio estigmatizada, ficou o termo agora disfunção erétil. Disfunção erétil. E o que é isso? É a dificuldade de manter uma ereção para uma relação sexual satisfatória. Então, você não pode, por exemplo, muito jovem vai se comparar com um ator pornô, mas ali é um filme, tem uma edição, né? Às vezes o cara está ali medicado, tem um papel, então você não pode ser ele a referência, né? Isso, com certeza. Você quer jogar bola, vai ser seu paradeiro, você não tem que jogar igual a Neymar, a Pelé, né? Você vai jogar o seu jogo e vai tentar treinar para ser melhor, mas você não vai começar do topo. Agora, a idade, né, ela chega, quando vai chegando na questão do 50, 60 anos, a ejaculação precoce já faz parte também
é como se fosse inerente à questão da idade, doutor, ou não é assim? Tem casos, por exemplo, às vezes a pessoa pode achar que está com ejaculação precoce, mas na verdade é a ereção que está demorando o mecanismo de ereção. Então são várias nuances que tem que ser investigadas. Da disfunção, falando em relação à idade, uma outra causa é alterações hormonais. Então, às vezes, a pessoa está tendo essa dificuldade por questão hormonal. Aí, na questão hormonal, você pode tomar medicação e melhorar? Isso. Pode, vai melhorar. Mas, às vezes, você só fazendo o tratamento hormonal, que vai ter outras alterações que podem aparecer lá na frente, resolve o problema e não precisa ficar refém de uma medicação. Então, é muito de ter o cuidado, a atenção, e principalmente, tratamento requer um diagnóstico. Não é eu vou começar aqui a tomar um remédio sem saber o que é. Doutor Bruno, o senhor como estudioso do coração, e a gente está falando aqui da questão da disfunção erétil, para quem fuma, é pior ainda essa situação. Isso, exatamente. O próprio cigarro, né, tem até a caixinha lá, né? Que avisa que o pessoal vai comprar, fala, me dá aí o do câncer, me dá o da disfunção. Me dá aquele, né? E realmente aquilo é verdade. É verdade, porque o cigarro, ele é um dos principais fatores de risco para infarto. Então, a mesma doença, né, vascular, derrame, hipertensão e a disfunção erétil e o infarto, é tudo uma doença, praticamente uma doença só, quando é a causa vascular. É a doença do sistema cardiovascular. Que é irrigação. Irrigação. Tudo. Então, o cigarro esse é um dos principais fatores também. Agora, para aquela pessoa que a idade está chegando e ela quer viver em paz com ela mesma, então, com que idade, né, o homem ele já percebe que está tendo a disfunção erétil, que seja uma coisa natural? Suponhamos que não tenha a medicina ainda, que o senhor ainda, o doutor Bruno não tem o consultório dele, e com que idade aquela pessoa dizer, realmente chegou o meu tempo, parei? Isso é uma questão muito pessoal, sabe? A gente hoje cada vez quer viver mais tempo. Isso. Então você vê, por exemplo, casais, vamos dizer, o paciente tem uma doença, o próprio diabetes, por exemplo, um diabetes avançado, ele vai ter a doença vascular avançada e ali a disfunção erétil pode ser avançada a ponto de nem a medicação resolver. Então existem tratamentos mais avançados, por exemplo, tem injeção direta. Então, antes da relação sexual, aplicam uma injeção no pênis para poder jogar o vasodilatador direto lá para ter o mecanismo de ereção. Assim, poxa, mas enfiar uma agulha ali e tudo. Mas já tem estudo mostrando que a qualidade de vida da pessoa melhora muito mais, independente das dores que podem acontecer, da picada, tudo. Porque para ele aquilo ali é importante. Tem casos que nem a injeção resolve, então tem próteses. Existem próteses penianas, próteses flexíveis, sempre flexíveis, que podem ser implantadas para poder manter É comum já a utilização de próteses? Já tem bastante, acredito que até no SUS já faça a cirurgia. Então tem muito da procura, né? Então, o paciente tem interesse de manter, a gente consegue ter um arsenal hoje terapêutico muito grande, de clínico, de medicamento, cirúrgico, um arsenal seguro, mas que é fundamental você ter o acompanhamento e o diagnóstico correto. E aí é fundamental você sentar e ter aquela conversa com o paciente, né? Às vezes chega a parceira lá, também a própria mulher também com envelhecimento vai perdendo um pouco da libido, chega lá e diz, o próprio paciente junto com a parceira diz, eu não tenho mais esse interesse, a minha parceira não tem, então eu não quero me submeter a uma cirurgia, a tomar essa medicação para poder ter relação que para mim não é. Então, foi a escolha dele. Mas se ele disser assim, eu quero, a minha parceira quer, embora eu não queja afim, mas minha parceira quer e eu quero, pelo menos para satisfazer mais minha parceira. Então você tem alternativas, normalmente tem alternativas. Então, desde comprimidos, injeção, cirurgia. Então é muito a questão do pessoal. Da pessoa. Aí outra coisa, por exemplo, tratamento de câncer de próstata pode atrapalhar a própria alterações hormonais, a doença prostática, medicação para próstata interácica, medicação para ereção, então tem que ter um controle, um cuidado médico. Doutor Bruno, o programa está chegando ao fim, a gente fica triste porque o programa está terminando, um assunto muito bom como esse, mas a gente traz o senhor aqui de volta para a gente continuar com esse papo maravilhoso. Tá, joia. Pessoal, eu conversei aqui com o Dr. Bruno Coutinho, cardiologista, nós falamos sobre a disfunção erétil e os problemas do coração. A gente está voltando amanhã com outro tema para você, tá bom? Tchau, pessoal. Lá vamos nós e não vamos sós.
TV Nova. Ai, que vontade de te dar um abraço, cair de novo no passo, ver teu bloco passar. Ai, que saudade de entrar nessa folia, vestir a fantasia, ser feliz e cantar. Seja na beira do mar ou nas ladeiras de Olinda, essa energia faz a galera agitar. Do Marco Zero até o interior, tem a Laúça, Papandu e Mascarado, sim senhor. No Carnaval de Pernambuco, a TV Nova está em todo lugar. Essa alegria é coisa de maluco.